A comunicação é a habilidade mais importante nos nossos dias. Você já parou para pensar o quanto ela pode transformar a sua vida? Meu nome é Antônio Carlos, trabalho como gerente de segurança do trabalho. No vídeo de hoje nós vamos dar algumas dicas práticas de como tornar a nossa comunicação mais impactante. Impacto, quando ele é gerado, ele sempre vai deixar uma marca. E nós queremos garantir que as pessoas que ouvem o que nós falamos tenham essa marca, a marca da transformação no sentido que nós desejamos. Quem domina isso hoje sai na frente. A comunicação eficaz é aquela que promove a transformação da pessoa que a escuta, da pessoa que a ouve. Não aquela que chega para todo mundo. Hoje nós temos ferramentas como o WhatsApp, onde a mensagem chega para todos, instantaneamente. Pensa no grupo que você está aí na sua empresa. Muitas mensagens são disparadas nesse grupo, mas o quanto que essas mensagens são capazes de transformar a vida das pessoas, a conduta das pessoas. Quem domina essa arte de se comunicar bem e promover a transformação na pessoa, no sentido que você deseja, quem domina essa arte se sobressai nos nossos dias. Hoje estou diante de um celular falando com vocês. Essa comunicação ela acontece a todo momento e a todo instante. Quem domina essa arte sai muito à frente. Gerar impactos, gerar propósito para as pessoas. É isso que nós queremos com as nossas comunicações. E hoje nós vamos falar de algumas dicas de como fazer isso na prática. A primeira dica, e essa dica é a mais fundamental, nós precisamos ter vocabulário. As palavras são como se fossem matéria-prima para o que a gente quer produzir, para uma comunicação eficiente. Sem essa matéria-prima não tem produto, e o produto é a comunicação impactante, a que vai transformar a vida das pessoas. E aí não tem jeito, esse demanda um esforço seu de buscar vocabulário. Como que você vai buscar esse vocabulário? A saída é ler. Quantos livros você leu esse ano? Não precisa responder, mas pensa. Se você lê muito pouco, você vai adquirir pouco vocabulário. É importante que você leia. É importante que você busque cada dia melhorar um pouco o seu vocabulário. Antônio, mas eu não leio nem rótulo de shampoo. Bom, pois é, isso vai dificultar a tua trajetória e a tua caminhada. Leia de tudo. Mas leia. Se você ler 2 páginas de livro por dia, você vai chegar ao final do ano com 730 páginas. Isso representa, vamos pegar um livro de 200 páginas, mais ou menos, você vai ter lido 4 livros. Isso já vai te dar uma condição melhor do que não ler nada. É fundamental que você leia. Falando de livros, lembra da cachorrinha baleia do Fabiano em Vidas Secas? Quando o Fabiano ele é indagado sobre pensar, né? E ele repete, ele fala, mas como eu posso pensar se eu não sei falar? O ato de pensar, ele está diretamente ligado ao ato de falar. E se você tem um vocabulário pequeno, você pensa pequeno. Você, quando reflete sobre algo, tem uma voz aí dentro da sua cabeça falando, não? Pois é, ela está falando palavras e quanto maior for o seu vocabulário, maior vai ser a sua capacidade de pensar também. Então é fundamental que nós possamos ler e ler todos os dias e ter um esforço consciente de adquirir mais e mais vocabulário. A segunda dica, muita atenção com o seu público. E essa atenção com o seu público significa você vai customizar a sua comunicação de acordo com o seu público. Essa customização ela vai ser mais fácil se você fizer bem feita a primeira dica, buscar vocabulário. Você vai conseguir alternar palavras de acordo com o tipo do teu público. E isso vai fazer com que você se conecte com esse público. Imagina que você não fala, né, com um familiar seu. Vamos pensar na nossa família, né? Nós, dentro da nossa família, nós falamos com as pessoas de forma diferente. Com o seu irmão ou com a sua irmã você fala de uma forma, com o seu pai, com a sua mãe é outra, com os seus avós é outra ainda, porque eles fazem parte de outra geração muito distinta da sua. Seu pai e sua mãe também de outra geração, mas eles estão numa geração mais distante, então talvez coisas que você fale, eles não vão compreender. Então você tem que adequar a tua comunicação para o público que você vai falar.
Uma vez que você tem vocabulário e você está atento ao seu público, é muito importante que você organize o que você vai falar, o que você quer comunicar dentro de uma estrutura. E essa estrutura, e essa é a grande dica, a terceira dica, ela precisa estar num formato de história. Nós somos criaturas que evoluímos a partir de histórias. As histórias nos conectam. Pensa o quanto as pessoas gastam todos os anos em cinemas para ver filmes que contam histórias. E aí você pode dar uma bugada daqui a pouco e pesquisar a jornada do herói. A jornada do herói é um tipo de roteiro, é um tipo de construção de histórias que ela está presente desde o Kung Fu Panda até Star Wars. É o mesmo tipo de estrutura do herói esquecido que não sabia que era herói, chega alguém e fala para ele que ele tem potencial e começa uma caminhada, uma jornada, ele duvida de si mesmo e aí ele enfrenta uma condição que joga ele numa dificuldade muito grande, mas ele renasce dessa condição como herói, transformando a ele e a comunidade dele. Essa estrutura, ela está presente em diversos filmes, em diversas histórias, e ela, por mais que a gente saiba que é a mesma para muitos filmes, ela nos conecta de uma forma muito interessante. Você apresentar algo com uma estrutura, o que hoje nós chamamos de storytelling, e tem um livro muito importante para quem gosta da arte da comunicação, que é Storytelling, do Carmine Gallo, onde ele reúne vários oradores da história da humanidade que tinham a capacidade de fazer comunicações impactantes. É fundamental que você leia esse livro. Você vai estar atendendo a primeira dica, né? Melhorando o seu vocabulário. Você vai estar conseguindo, a partir desse livro, organizar o que você quer falar dentro de uma estrutura. Escolhe um daqueles oradores que estão lá e tenta mimetizar, tenta replicar o teu discurso, a tua comunicação a partir daquelas dicas e daquelas formas. Eu tenho certeza que a tua comunicação vai ficar muito mais impactante, porque as pessoas vão se conectar a essa história que você está produzindo. Aqui vai uma dica interessante também e ela serve como complemento às demais. Ouça pessoas que falam bem. Ouvir pessoas que falam bem vai te ajudar nesse processo. Se ouça, ou seja, passa uma mensagem no WhatsApp, grava essa mensagem, passa a uma pessoa e depois se ouve. Tenta enxergar como é que a tua comunicação está, quais são os vícios que você tem, e todos nós temos, quais são as oportunidades que você tem de melhorar aquela mesma mensagem. Isso vai te ajudar e vai enriquecer essas 4 dicas que a gente acabou de fazer agora. Talvez vocês conheçam o Jordan Peterson, ele é um psicólogo canadense que vem fazendo muito sucesso nos últimos anos, e lá em 2017 ele ele fez algumas palestras no YouTube, disponibilizou no YouTube, falando sobre o lado psicológico das histórias da Bíblia. Essas palestras estão disponíveis ainda no YouTube, vale a pena assisti-las, ouvi-las. Ela está presente também em podcasts. E o mais interessante é que na primeira palestra, o Jordan Peterson ele fala: o líder, a pessoa que comunica, ela tem uma mesma habilidade que o próprio Deus. E é interessante essa afirmação, e ele desenvolve isso falando sobre a primeira forma que Deus agiu no mundo. Ele faz uma pergunta para a plateia: qual foi a primeira forma que Deus agiu no mundo? E as pessoas ficam em silêncio, muitas delas não conhecem a história, mas ele explica a história, né? A primeira forma que Deus agiu no mundo foi através da fala. Faça-se a luz. Deus entrou no mundo pela primeira vez, mudando o mundo, tornando o caos inicial em ordem através da palavra. E essa é a habilidade que um grande líder tem. Ele transforma o caos da realidade dele em ordem a partir daquilo que ele fala e da forma que ele fala. Uma forma que inspira as pessoas, que modifica o comportamento e direciona o conjunto de pessoas para um objetivo comum. E já que nós estamos falando da Bíblia, existe outra passagem agora no Novo Testamento em que a parábola diz que
a semente que cai no terreno fértil, no solo pedregoso, no solo que tem muito espinho. A nossa comunicação e a forma com que nós comunicamos é esse preparar da terra. Se nós não fizermos uma boa preparação, a nossa mensagem, que é a semente, ela vai ser depositada num terreno pedregoso, espinhoso, e ela não vai brotar, ela não vai crescer e não vai promover a transformação que nós queremos. Comunicar, né, e fazer uma preparação, né, desse solo significa ter atenção com essas dicas que nós acabamos de falar, para que essa mensagem, essa semente, ela possa ser semeada num solo bom e produzir bastante fruto. Torne a tua comunicação impactante. Você tem a capacidade de fazer isso. Ninguém nasce dominando a comunicação. Eu me lembro de ter muita vergonha em falar em público. Isso é uma habilidade que, como qualquer habilidade, nós podemos desenvolver. Desenvolva. Faça um esforço consciente para melhorar a sua comunicação e impactar as pessoas. Isso serve para uma gama de profissões, de meios. A pessoa que consegue se comunicar bem, ela vai produzir, ela vai viver de uma forma diferenciada. Ela vai gerar muito impacto e esse impacto nas pessoas vai trazer um resultado positivo para o bom comunicador. Desenvolva seu vocabulário, busque melhorar continuamente e, acima de tudo, busque criar histórias que emocionem, que as pessoas se conectem com elas. Essa é a dica a grande dica que nós deixamos hoje nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixa aí nos comentários o que você faz para melhorar dia a dia a sua comunicação.